Se uma pessoa morreu aos 5 anos, ela ressuscitará com 5 anos, e se morreu aos 15, aparecerá como adolescente na ressurreição. E alguém que partiu aos 25 anos permanecerá para sempre com aquela aparência. Talvez você nunca tenha pensado profundamente nisso, mas existe uma pergunta escondida dentro do coração de milhares de pessoas que perderam alguém cedo demais. Quando eu encontrar essa pessoa novamente, como ela estará? Uma mãe que colocou um filho pequeno no túmulo. Talvez imagine aquele reencontro há décadas. Um pai que perdeu uma filha ainda adolescente pode se perguntar se, na ressurreição, verá novamente aquele mesmo rosto que ficou gravado em sua memória. Alguém que perdeu um irmão aos 20 anos talvez pense: quando nos encontrarmos novamente, ele ainda parecerá ter 20 anos. E o que Ellen White escreveu sobre esse assunto é muito mais emocionante do que simplesmente escolher uma idade e dizer: todos terão 25 ou todos terão 30. Na verdade, ela nunca estabeleceu uma idade cronológica única para todos os salvos. Ela não disse que, ao ressuscitar, uma criança imediatamente aparecerá como um adulto. Também não escreveu que todas as pessoas receberão exatamente a mesma aparência ou a mesma idade física. O que ela descreveu é muito mais profundo. Quando Cristo retornar e chamar os mortos em seu nome, aqueles que descansaram na fé sairão das sepulturas transformados pela glória de Deus. Mas existe um detalhe impressionante. Ellen White descreve que eles se levantarão com a mesma estatura com que desceram à sepultura. Pense nisso. A morte não apagará quem você é. A ressurreição não criará uma pessoa estranha no lugar daquela que sua família conheceu. Haverá continuidade. Haverá identidade. Haverá reconhecimento. Mas haverá também transformação, porque aquela pessoa não sairá do túmulo carregando novamente as marcas dolorosas que o pecado deixou em seu corpo. A doença ficará para trás. A corrupção ficará para trás. As deformidades ficarão para trás. A fragilidade ficará para trás. Tudo aquilo que pertencia à mortalidade permanecerá na sepultura. E aqui está uma das expressões mais belas utilizadas por Ellen White ao descrever os ressuscitados. Eles se levantarão com o frescor e o vigor da juventude eterna. Perceba a diferença. Ela não está dizendo que todos terão determinada idade. Ela está descrevendo uma condição. Juventude sem decadência. Vida sem envelhecimento. Força sem doença. Beleza sem corrupção. Um corpo que não está mais caminhando em direção à morte. Isso significa que a eternidade não será uma fotografia congelada de você no momento em que morreu. Ela será restauração. E talvez a prova mais emocionante disso esteja naquilo que Ellen White escreveu sobre as crianças. Ela descreve a cena da volta de Jesus. As sepulturas se abrem. Os justos ressuscitam. Famílias que foram separadas durante anos, décadas ou até séculos finalmente voltam a se encontrar. E então aparecem as crianças. Elas não surgem misteriosamente como adultos. Ellen White apresenta uma cena profundamente humana. Anjos carregam os pequenos e os colocam novamente nos braços de suas mães. Imagine isso. Aquela mãe que um dia segurou um corpo sem vida, agora recebe seu filho vivo. Aqueles braços que um dia precisaram soltá-lo, agora o abraçam para nunca mais perdê-lo. Aquela voz que chorou diante de uma sepultura, agora poderá pronunciar novamente o nome daquele filho. E dessa vez não existirá despedida. Talvez exista alguém assistindo a este vídeo que perdeu uma criança. Talvez tenham se passado muitos anos. Talvez ninguém mais fale sobre isso. Mas você ainda se lembra. Você ainda sabe exatamente como era o rosto, o sorriso, as mãos pequenas, a voz. Talvez exista uma fotografia guardada em algum lugar que você quase não consegue olhar. Então compreenda a esperança contida nessa descrição. Na perspectiva apresentada por Ellen White, Deus não esqueceu aquela criança. Para ele, aquela história não terminou no cemitério. A sepultura é apenas uma interrupção temporária.
porque haverá uma manhã em que a voz de Cristo atravessará aquilo que nenhuma voz humana consegue atravessar. Ela alcançará os túmulos, e os mortos em Cristo viverão novamente. Mas então surge outra pergunta. Se uma criança ressuscitar como criança, ela ficará criança por toda a eternidade? E é justamente aqui que a resposta se torna ainda mais interessante. Ellen White fala também de crescimento. Ela utiliza a imagem bíblica de Malaquias, onde os redimidos saem e crescem. Ou seja, a criança que ressuscita não está condenada a permanecer eternamente naquela fase física. Existe desenvolvimento na restauração. Existe crescimento. Existe uma humanidade sendo conduzida novamente àquilo que Deus originalmente pretendia. Pense no que isso significa. Uma criança que teve apenas 3 anos de vida não perderá para sempre tudo aquilo que não teve oportunidade de viver. Um adolescente cuja história foi interrompida não ficará eternamente preso ao instante da morte. A eternidade não perpetuará aquilo que o pecado interrompeu. Deus concluirá a obra da restauração. E talvez seja exatamente aqui que precisamos abandonar uma ideia muito comum. Muitas pessoas imaginam o céu simplesmente como esta vida continuando indefinidamente. Mas a Bíblia apresenta algo muito maior. Não é esta vida prolongada, é a vida restaurada. Não é um corpo mortal vivendo para sempre. É um corpo transformado. Paulo declarou que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Isso muda tudo, porque a pergunta deixa de ser apenas: quantos anos terei? E passa a ser: que tipo de existência Deus está preparando? E a resposta é extraordinária. Uma existência onde idade não significa decadência, onde crescer não significa aproximar-se da morte, onde o tempo não rouba beleza, memória, força ou pessoas. Imagine crescer, sem envelhecer para morrer. Imagine aprender sem perder suas lembranças. Imagine atravessar milhares de anos e jamais olhar para alguém com medo de que aquele seja o último abraço. Esse é o tipo de esperança que a ressurreição apresenta. E existe ainda outro detalhe sobre aqueles que morreram jovens que precisamos entender. Porque talvez sua maior preocupação não seja a aparência. Talvez seja: eu vou reconhecê-lo? Ellen White também descreve esse reencontro. E o que ela apresenta elimina uma das maiores angústias que algumas pessoas carregam quando pensam na eternidade. Porque na ressurreição você não estará cercado por estranhos. Você encontrará pessoas que ama e reconhecerá aqueles de quem a morte um dia separou você. Mas existe um detalhe ainda mais emocionante sobre esse reencontro. E é isso que precisamos entender agora. Imagine por alguns segundos. A voz de Cristo é ouvida. As sepulturas se abrem. O corpo que um dia foi entregue à terra já não carrega doença, fraqueza ou corrupção. Uma pessoa que morreu jovem se levanta. Talvez tenham se passado 100 anos desde sua morte. Para os vivos, um século. Para quem descansou na morte, nenhum sofrimento consciente atravessando aquele tempo. E então os olhos se abrem. A primeira realidade encontrada não é um hospital, não é um acidente, não é a dor que marcou os últimos minutos, não é o rosto desesperado de uma família dizendo adeus. É Cristo, é ressurreição, é vida, é imortalidade. E em algum lugar daquela multidão existe alguém procurando aquele rosto. Uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, um marido, um amigo, até que os olhos se encontram. Ellen White descreve amigos que durante muito tempo estiveram separados pela morte, sendo novamente reunidos. Nunca mais para se separar. Preste atenção nessas palavras. Nunca mais. Talvez essa seja uma das expressões mais poderosas de toda a esperança cristã. Porque praticamente tudo o que amamos neste mundo carrega uma ameaça escondida. A despedida. Toda fotografia pode um dia se transformar em lembrança. Toda cadeira ocupada pode um dia ficar vazia.
Toda voz que conhecemos pode um dia deixar de ser ouvida. É por isso que amamos com medo, mesmo quando não percebemos. Sabemos que somos frágeis. Sabemos que aqueles que amamos também são. Mas na ressurreição esse ciclo termina. Você não reencontrará alguém pensando: quanto tempo ainda teremos? Porque não existirá uma próxima despedida. Agora volte à pergunta do início. Se alguém morreu jovem, qual será sua idade na ressurreição? A resposta mais fiel ao que Ellen White escreveu é: não nos foi revelado um número exato. Não existe uma declaração dizendo que todos ressuscitarão com 20, 25 ou 30 anos. Mas foi revelado algo melhor. Os ressuscitados mantêm sua identidade e ressurgem na estatura em que foram sepultados, porém transformados, perfeitos e revestidos do vigor da juventude eterna. E aqueles que ainda não alcançaram o pleno desenvolvimento continuarão crescendo na realidade restaurada por Deus. Por isso, quando alguém diz: todo mundo terá exatamente 30 anos no céu, essa afirmação vai além do que Ellen White realmente escreveu. Podemos especular, mas especulação não é revelação. E existe uma lição espiritual importante nisso. Deus revelou aquilo que precisamos saber, não necessariamente tudo aquilo que nossa curiosidade gostaria de conhecer. Nós queremos números. Deus nos oferece promessas. Perguntamos: qual será minha idade? E a promessa responde: você não morrerá novamente. Perguntamos: como será meu corpo? E a promessa responde: a corrupção terá acabado. Perguntamos: vou reconhecer minha família? E a promessa apresenta famílias reunidas. Perguntamos: e as crianças que morreram cedo? E vemos os anjos levando os pequenos aos braços daqueles que os amavam. Talvez Deus não tenha respondido cada detalhe, porque o detalhe não é maior do que a promessa. E existe algo ainda mais belo. Na nova terra, ninguém olhará para alguém que morreu jovem e pensará: que vida curta ele teve. Porque diante da eternidade, a morte terá perdido a última palavra. Imagine alguém que morreu aos 17 anos. Neste mundo dizemos: ele tinha a vida inteira pela frente. E parece uma tragédia absoluta, porque pensamos apenas dentro dos limites desta existência. 17 anos. Fim. Mas coloque aquela mesma história diante da eternidade. 17 anos. Uma pausa. A voz de Cristo, ressurreição. E depois, eternidade. A morte ainda é uma inimiga. A separação ainda dói. Jesus jamais ensinou que devemos tratar a morte como algo bonito. Ele próprio chorou diante da sepultura de Lázaro. Mas o Evangelho anuncia que a morte não vencerá para sempre. Ela será destruída. Por isso a ressurreição não é simplesmente uma doutrina para ser debatida. É uma promessa para ser sentida. Quando você vê uma sepultura cristã, está vendo um lugar temporário. Quando uma mãe cristã se despede de um filho, aquela despedida pode não ser definitiva. Quando alguém fecha os olhos em Cristo, a próxima grande realidade de sua história será ouvir a voz que chama os mortos para a vida. E talvez agora você compreenda por que a questão da idade se torna pequena diante daquilo que realmente acontecerá. Você não estará preocupado procurando um espelho para descobrir se parece ter 20 ou 30 anos. Você estará olhando para Jesus. Você estará procurando aqueles que ama. Você estará compreendendo o que realmente aconteceu. Aquilo que durante toda a vida foi chamado de promessa estará diante dos seus olhos. Você estará vivo. Eles estarão vivos. Cristo terá voltado. A morte terá sido vencida. E o tempo não será mais um inimigo. Pense também naquela criança que foi colocada muito cedo numa sepultura. Ela ressuscita. Os anjos a conduzem. Uma mãe reconhece aquele rosto. Corre em sua direção. Recebe novamente em seus braços aquilo que julgava ter perdido para sempre. Talvez ela chore, mas, dessa vez, não será o choro de quem está perdendo. Será o choro de quem recebeu de volta. E enquanto aquela criança crescer na eternidade, sua mãe poderá contemplar aquilo que a morte tentou impedir. Ela verá o desenvolvimento.
Ela verá a vida florescer. Ela verá uma história continuar, sem hospitais, sem funerais, sem diagnósticos, sem medo de que tudo seja interrompido novamente. É difícil imaginar uma restauração mais completa do que essa. Por isso, se você perdeu alguém jovem, não permita que a última imagem daquela pessoa seja apenas a imagem de sua morte. Se ela descansou em Cristo, existe uma imagem futura, a ressurreição. Não sabemos exatamente cada detalhe de sua aparência. Não sabemos determinar uma idade numérica. Não sabemos explicar biologicamente como será o desenvolvimento de um corpo glorificado. E não precisamos inventar respostas onde Deus permaneceu em silêncio. Mas sabemos o suficiente. Sabemos que haverá identidade. Sabemos que haverá transformação. Sabemos que haverá juventude sem decadência. Sabemos que haverá crescimento e restauração. Sabemos que haverá reconhecimento. Sabemos que haverá reencontro. E sabemos que aqueles que forem reunidos em Cristo não precisarão enfrentar outra separação causada pela morte. Então talvez a pergunta correta não seja: com quantos anos vou ressuscitar? Talvez seja: estou preparado para participar daquela ressurreição? Porque conhecer todos os detalhes sobre a eternidade não substitui uma vida entregue a Cristo. Você pode saber tudo sobre profecias e ainda não conhecer o Salvador. Pode estudar cada descrição da nova terra e continuar distante daquele que tornou a nova terra possível. A maior promessa não é simplesmente possuir um corpo perfeito, é estar com Cristo. A maior alegria não será apenas reencontrar pessoas. Será descobrir que nunca mais haverá nada capaz de separar você de Deus. Se essa mensagem fez você lembrar de alguém que gostaria de reencontrar na ressurreição, escreva nos comentários apenas: até o grande reencontro. Talvez você esteja escrevendo pensando em uma mãe, talvez em um pai, talvez em alguém que partiu jovem demais. Deus conhece a história que existe por trás desse comentário. E se você deseja continuar estudando o que a Bíblia e os escritos de Ellen White revelam sobre a volta de Jesus, a ressurreição e a vida eterna, inscreva-se no canal. Porque existem perguntas sobre o céu que quase ninguém faz. Mas quando encontramos as respostas, percebemos que a eternidade será muito mais extraordinária do que imaginávamos. A morte pode ter interrompido uma história, mas, para aqueles que estão em Cristo, ela não poderá encerrá-la, porque quando Jesus chamar, os túmulos se abrirão, os filhos voltarão aos braços de suas mães, os amigos voltarão a se encontrar, as famílias serão reunidas, e aquilo que um dia terminou em lágrimas começará novamente, só que dessa vez para nunca mais acabar.